aqui em Romanos, capítulo de número 5, do versículo 3 ao 4, diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E eu estava meditando ali no texto da pesca maravilhosa, né? Que é o títulozinho ali. E o Senhor estava falando muito profundo comigo, porque Pedro e todos aqueles que estavam ali pescando, eles tinham a noite toda insistido em pescar. Eles já eram pescadores de mãos cheias. Eles já tinham o hábito e a experiência necessária para poder ter uma pesca boa. Só que naquela noite, eles insistiram, mas eles não pescaram nada. E é interessante pensar que a pesca era o ganha-pão deles. Era a forma que eles tinham de ganhar dinheiro, a forma que eles tinham de levar ali também o sustento para a casa deles, para a família deles. E eles não desistiram no primeiro obstáculo. Eles insistiram, eles tentaram, eles fizeram o seu melhor. Só que o dia amanheceu e eles ainda assim não tinham pescado nada. Eles estavam todos ali lavando as redes. Eles já tinham decretado o fim daquilo no meio daquela frustração. Eles já tinham aceitado o não. Eles já tinham aceitado que voltariam para casa de mãos vazias. Da mesma maneira que eles chegaram, eles iriam sair. Eles tinham se frustrado. E imagina um pai de família que precisa levar o sustento para sua casa, voltar de mãos abanando. É frustrante, é decepcionante. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele precisava pregar para uma multidão enquanto os pescadores estavam lavando as suas redes. Ele entra no barco de Simão e ele diz para poder ir um pouco mais distante e começa a pregar ali. E depois de Jesus ter pregado para toda aquela multidão no barco de Simão, a Bíblia diz que ele vira para Simão e fala: vai lançar rede em alto mar. E ali Simão fala: mestre, nós já pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. E a Bíblia diz que ali eles pegam tantos peixes que as redes se rompem. Eles precisam pedir ajuda para os outros pescadores que ali estavam. E todos os barcos foram cheios. E é interessante, essa palavra mexe muito comigo, porque a tribulação, como nós lemos aqui em Romanos, ela tem utilidade na vida do cristão. Ela tem utilidade na nossa vida. A tribulação, ela não é em vão. Deus não permite frustrações em nossas vidas, dificuldades, dores em vão. Ele não tem prazer em nos decepcionar. Quando Ele permite que decepções, que dores cheguem até nós, é porque tem um propósito maior. Tem um propósito dentro da obra perfeita de Deus aqui nesta terra. Se Simão e aqueles pescadores tivessem pescado bem à noite, provavelmente o barco deles não estariam ali disponíveis para que Jesus pudesse pregar para toda aquela multidão. Então, foi necessário que eles passassem por essa frustração para que pessoas recebessem aquilo que elas precisavam de Deus, a palavra. Eles não saíram, né? Os pescadores, Simão e todos os outros não saíram de mãos abanando como eles acreditavam que sairiam, né? Mas eles receberam além daquilo que eles imaginavam que iriam buscar quando iniciaram a pescaria ali, né? O que eu quero dizer para você?
que a tribulação, a dor, a frustração que você passa hoje aqui na terra, ela tem um propósito para o reino. Ela tem um porquê. E se você permitir que no meio dessa frustração, no meio dessa tribulação, Jesus venha operar na vida de outras pessoas, que Jesus use aquilo que está em tuas mãos para alcançar outras pessoas, Ele vai te abençoar infinitamente mais. Porque se aquilo que nós temos em nossas mãos for útil para o reino, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas frustrações, mesmo quando para nós aparentemente está faltando algo valioso, algo importante, nós podemos então viver experiências grandiosas, milagres inefáveis que o Senhor pode operar em nossas vidas. Fazer com que nós possamos de fato receber o além, o abundante daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos, porque a tribulação ela produz a perseverança. Nós precisamos perseverar, insistir. Nós não podemos desistir assim que a tribulação vem. E a experiência, né, é vinda após essa esperança, essa perseverança. Quanto nós perseveramos, quando nós insistimos naquilo, nós vamos criando experiências. E essa experiência nos traz esperança. A experiência de uma vida com Deus. Porque se eu fico doente e naquela doença, às vezes, há um não dos médicos, uma dificuldade, mas eu me apego em Deus, eu oro e eu busco, e naquela doença eu sou curada. Se eu tenho falta de algo e humanamente olhando, não há saída, não há solução, e eu me apego com Deus e eu vejo aquela situação ali sendo transformada, isso vai aumentando a minha experiência e automaticamente a minha esperança, porque os novos desafios que virão sobre a minha vida, eu vou ter essa esperança de que o meu Deus pode me ajudar a superar, de que o meu Deus pode me tirar dessa situação. Então, que toda vez que você estiver passando por uma tribulação, por uma aflição, que você entenda que desistir não é uma opção, que você precisa perseverar, porque Deus vai usar tudo para a glória dele. E muitas vezes nós vamos sim passar por decepções, por nãos, por perdas que a gente não gostaria, né? Por situações que a gente, de fato, se sente frustrado. Mas é nesse momento, é nesse cenário que Jesus entra. Jesus usa para alcançar a vida de outras pessoas e para fazer com que nós possamos ter experiências exclusivas com Ele. É incrível porque Pedro aqui nessa pescaria, depois do milagre, ele fala, afasta-te de mim, né? Porque ali naquele momento ele tem uma noção de quem é Jesus, do que Jesus pode fazer. E ele sente a sua mediocridade diante de todo aquele poder, diante de toda aquela grandeza. Então, que nós possamos compreender isso, que no cenário da dor, no cenário da frustração, Jesus ele não fica distante de nós, muito pelo contrário, ele entra no nosso cenário de frustração e ele faz tudo novo, mais uma vez. Então, cenários difíceis, cenários dolorosos e de frustração têm o potencial de fazer com que nós vivamos experiências milagrosas de Deus em nossas vidas. Então, qual é o cenário de frustração? Qual é o cenário de tribulação, de dor, de não, de perda que você tem passado hoje? Então, é nesse cenário aí que Jesus ele entra e opera
um milagre que vai trazer para a sua vida infinitamente mais daquilo que você pensou, daquilo que você sonhou. Então, esse cenário aí não é uma frustração no sentido de que você vai ter que conviver com isso e pronto, acabou. Não, esse cenário aí é uma frustração sim, porém momentânea, que vai trazer a você uma experiência na qual você vai carregar e vai proclamar por toda a sua vida. Então, olhe para o seu cenário de frustração, de dor, com olhos de fé, porque Jesus vai usá-lo. Amém?